Estamos começando mais um Café com Nescau e hoje um prazer enorme em receber essa mulher guerreira, presidente nacional do PRD Mulher, minha amiga Eliane Cunha. Quero saudar você, Eliane, e em recebendo você aqui, saudar todas as mulheres do nosso partido, todas as mulheres do Brasil, no momento em que a gente vive semanalmente, né, uma pauta que não pode deixar de ser lembrada, que é a violência contra a mulher. E é muito simbólico para mim receber você, que é uma defensora dos direitos da mulher e uma defensora da mulher na política. Não como cota, mas como gente. Então, muito obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui comigo hoje em mais um Café com Nescau muito especial hoje. Presidente, eu fico muito feliz de poder receber esse convite, poder estar aqui participando junto a você e dos demais. Acho até que você estava atrasado, eu já estava ficando com passionalidade, porque você já tinha vindo com um montão de gente aqui, né? Mas eu estava esperando, graças a Deus. Mas me sinto muito feliz, muito honrada, e eu tenho dito regularmente que quando nós falamos para as mulheres, nós falamos para as famílias, e quando nós falamos para as famílias, nós falamos para uma sociedade. Então, o papo hoje não é só em relação às mulheres, né? Não é só o gênero feminino, é toda a família, toda a responsabilidade que a sociedade tem de tentar, se não parar o que vem acontecendo, mas pelo menos minimizar, discutir e levar esse assunto a sério. Eu comecei aqui antes com uma brincadeira que a Marcela gravou aí, né? Mas é uma coisa que é uma brincadeira que ela é verdadeira, Eliane. Você influencia pessoas, né? E quem é essa mulher que influencia outras mulheres e famílias pelo Brasil afora? Quem é a Eliane atrás do cargo? Quem é a Eliane? E é bacana a gente começar por isso, porque eu que convivo um pouco contigo e com o Demerval, mas é bacana as pessoas entenderem quem é a Eliane antes de se vestir de presidente do PRD Mulher Nacional. Essa Eliane, ela não precisa se vestir para se tornar a presidente do PRD Mulher Nacional. Com todo e qualquer vestuário, você interpreta bem, porque você pode estar numa feira vestida com a roupa que você vai à feira e ter um problema e você absorver esse problema, né? Você pode estar numa festa, enfim, não é a roupa, né? Que eu entendi o que você está falando, vestir de maneira figurada, mas eu acho que eu já incorporei tanto isso e o desejo, presidente, de ver com que isso funcione. E aí eu quero parabenizar o que o partido, que o PRD 25 vem fazendo, vem viabilizando, sabe? Vem estruturando, vem oportunizando para que a gente realmente pare de mimimi, que não é o nosso caso, e passemos a discutir isso de uma forma séria, importante, sem normalizar, porque a gente não pode mais normalizar isso. Então, eu não consigo sair de cena. Eu sou muito intensa, né? Eu sou muito intensa mesmo. Essa minha intensidade não me deixa sair de cena. Se eu estou brincando com os meus netos em algum lugar e eu percebo algo que está diferente daquilo que a gente vem trabalhando, eu não vou verificar se ali estou a Eliane presidente, não, ali é a Eliane mulher, cidadã, e que vem se envolvendo com isso, e que é uma responsabilidade de toda uma sociedade. O que você quer dizer é o seguinte: a Eliane, ela é 24 horas a mesma pessoa, sem precisar ser personagem. Você está 24 horas pensando em como criar políticas públicas e em como valorizar a mulher na sociedade brasileira. E é exatamente isso que a gente precisa, né? E é exatamente isso que nós queremos representar para a sociedade brasileira. Normatizar, sim, que somos todos iguais. É verdade. Agora, presidente, só para fazer uma correção, perdoe-me, né, uma quebra aqui de protocolo, eu não fico 24 horas ligado, eu fico 25. 25 horas. 25 horas. 25 horas ligado. O Rafael falou hoje que seu BID tem bateria. Não, a gente trabalha 25 horas por dia. É mais ou menos isso. Todo dia.
E essa semana vai ter dia 25, então lembre, É então vamos, verdade, vamos vamos embora, dia trabalhar 25 assim. então eu não posso simplesmente entrei na minha casa, eu escuto um problema no meu condomínio, esquece, eu estou na minha casa, problema deles. Eu não consigo fazer Não é um isso. problema deles, é um problema nosso. É um problema é uma Responsabilidade responsabilidade nossa. nossa, onde nós estamos fazendo algo que acreditamos e não importa o tamanho, ainda de forma muito humilde, que a gente vem se arrastando aí, a gente encontra uma resistência muito grande, não adianta a cultura é estrutural, o machismo, mas nós estamos fazendo, e o que eu quero deixar claro aqui, presidente, e aí é muito grave, muito sério isso que eu vou falar, o PRD não está propondo clube de Luluzinho nem guerra dos sexos, entende? Não é essa questão de que a mulher é melhor ou que o homem é melhor, que as pessoas somem e que haja, sobretudo, respeito, que as mulheres possam estar em locais onde essas decisões são tomadas com o gênero masculino ali, para que ela possa ser ouvida. Porque esse negócio de falar que lugar de mulher onde ela quer, eu acho tão lindo, tão romântico, mas o sistema não faz isso. E o PRD vem tentando quebrar isso daí. Assim, tem uma pergunta que ela parece redundante, Eliane, mas quais são os maiores desafios da caminhada? Eu não vou colocar sua, né? Vou colocar da caminhada das mulheres na política, que você enxerga. Superar o medo. É parar de alguns rótulos assim. Lá é lugar de homem. Ou então assim, eu vou para lá para quê? Eu não vou roubar, eu não quero roubar. Ninguém está falando, se você acha que lá tem pessoas que praticam esse ilícito, então é mais uma razão para que você vá para lá, assuma esse protagonismo. Presidente, 513 deputados federais e lá que saem as leis. Lamentavelmente, somos só 80 e poucos mulheres e 400 e tantos homens, ok? Desculpa, esses homens, eles vão fazer essas leis e esses papos que com essa maioria masculina. E as mulheres aceitam a ficar nessa segundo escalão, nessas bancadas. Presidente, as mulheres do PRD, elas têm que ficar na bancada da bala. Nosso calibre é 25, entende? É isso mesmo. As mulheres precisam parar de tirar, as mulheres precisam tirar a lágrima dos olhos e colocar sangue. Porque dessa forma nós vamos nos defender, nós vamos participar e nós vamos nos colocar. Então, o maior desafio é a mulher entender que ela precisa participar desse processo político. Uma das coisas muito importantes que o PRD vem colocando, que o PRD não quer cota, mulher não é cota, mulher não é laranja, haja vista que a laranja é cheia de celulitezinha, vai comparar a gente a uma laranja? Não rola, né, presidente? Então, assim, o superar esse medo dela e, sobretudo, ela começar dentro da casa dela, explicando e pedindo essa parceria, o que é a necessidade dela estar no cenário político. Porque é uma colocação dentro da casa dela. Parceria, todo homem que é candidato, ele precisa da parceria da mulher para poder ir para a rua. E a gente precisa, o desafio da mulher já começa dentro de casa. Superar o medo de até dizer para o companheiro, olha só, eu preciso que você, me ajude, nesses 45 dias, segure a barra de casa. Nos 90 dias que você entenda que eu vou sair mais cedo e vou chegar mais tarde. E aí é de verdade superar o medo. E a tua colocação foi perfeita. Eliane, quando que você percebeu que o seu caminho era a vida pública? Quando eu comecei a acreditar em Papai Noel, Então foi aos 2 anos de idade. Eu comecei a acreditar numa política utópica, que eu achava que a política era a chave para virar essas questões, né? A questão social, a questão dos jovens, das mulheres, das famílias. E eu comecei a acreditar nisso. Aí eu comecei a viajar, quando na formação do nosso partido, que eu comecei com o doutor Dirceu, a viajar para alguns municípios, e eu comecei a entender, cara, que a gente podia, que a política era isso aí, era esse caminho. Eu me frustrei? Não, presidente, eu não fiquei frustrada, mas eu me preparei para não sofrer, para entender qual é o jogo, para entender tudo isso. Aí eu sou um soldado do partido. A minha primeira eleição, eu fui candidato ao Senado, tive 321 mil votos.
Você vê. Entende? Só de televisão, rua, vira-lata para conversar com outro. Então, naquele tempo, nós já tínhamos essas carências. E eu viajava para os estados ouvindo. Aí eu comecei a me envolver, achando que eu podia fazer Você alguma começou com coisa. a militância partidária no antigo PRP, então. Antigo PRP, com o meu presidente Dirceu Rezende. Aquele homem, ele era muito correto, muito íntegro, e ensinou essa política apaixonante. Ele ensinou isso pra gente. Isso aí nós fomos construindo. Chegou um momento que eu verifiquei que não bastava só essa minha paixão. Não bastava só isso. A gente precisava de grupos, agregar, fazer o coletivo. A política é o partido é coletivo. E eu, super apaixonada, achando que nós íamos. Então você escolheu a política ou a política te escolheu? Você escolheu a política, no caso? Sei se foi eu que escolhi a política. Acho que foi uma coisa assim, intrínseca, acho que foi Muito natural. Foi entrando, acreditando. acreditando. Quando eu via algumas dificuldades de algumas mulheres, que eu via algumas dificuldades da minha mãe, algumas coisas que eu tinha certeza que eu ficava assim, cara, eu não quero fazer isso que a minha mãe faz, eu não quero ser assim. Não é isso. Com todo respeito à história dela, que ela viveu com meu pai, mas tinha algumas coisas ali que eu achava que a minha mãe não ia contribuir para essas mulheres, né? A começar pela quantidade de filhos. Eu tenho um filho só. Minha mãe teve 6. Então, não era a minha pegada. Eu queria contribuir. Eu não tenho vaidade, presidente, eu tenho responsabilidade. E é com essa responsabilidade que eu meto a cara mesmo, porque eu acredito, eu tenho que acreditar. Sim, a gente precisa acreditar, né? Senão já era. Agora, sei que é mais difícil. O PRP tinha um presidente, o ex-presidente, que ele tinha medo de mim. Ele só andava com a minha foto debaixo do braço, com o estatuto do partido, mas graças a Deus, na hora de sentar, de bater papo, ele não me colocava, eu só era vice-presidente figurado. Aí eu falei, isso eu não quero, fiquei bastante tempo. Ele não deixava me aproximar do presidente Ovasco, porque acho que ele ficava preocupado. E eu era apaixonada pelo partido. E na hora de representar mesmo, você poder tá nas discussões, como a gente faz, ele excluía. Excluía, porque ele só fazia negócio. Ele não queria de verdade eu ia atrapalhar, eu ia atrapalhar porque eu ainda era utópica. Eu hoje continuo utópica, eu continuo apaixonada, eu preciso acreditar, eu tenho 2 netos, tenho seus filhos menores da nossa turma que precisa que levemos isso a sério. Eu tenho um neto de 17 anos que discute política como ninguém, ele vive isso, é uma gracinha. Tá no DNA dele, é uma gracinha É uma mesmo. gracinha, porque ele aprende isso, mas eu não tinha isso. Eu só ouvia minha mãe dizer: "Isso é perigoso, não vai, pra não você, faz minha filha." assim, não é pra você". Mas era pra mim o quê? Eu detesto fazer comida, ficar em casa fazendo comida, passar roupa, não é minha praia. Então deixa eu ir pra rua trabalhar, que eu vou produzir mais. É verdade. Sim, e em algum momento você pensou em desistir, Eliane? Eu desanimei bastante em algumas vezes, inclusive agora recentemente. A gente fica olhando assim, que você começa a achar que não é um peixe fora d'água, né, mas parece que você está correndo, o pé não sai do chão, entende? Porque as pessoas é muito claro a resistência do sistema contra as mulheres, é muito claro. Sabe o que acontece? O sistema quer a mulher, aquela mulher só com aquela postura bonita, que vai pra festa, bota um vestido bonitinho e fica sorri assim, sabe? Mas essas mulheres ativas, e eu não quero atrapalhar ninguém, eu não quero o lugar de ninguém, mas eu quero poder contribuir e deixar uma historinha aí, entendeu? Algumas vezes eu desanimo, algumas vezes eu fico assim: "Porra, não é possível, será que fulano não está vendo?". Presidente, num universo onde as próprias mulheres criam essa resistência. Tem mulheres que perguntam: "Tu não tem nada que fazer? Tu não tem roupa para lavar?". Detesto lavar roupa. "Tu não tem roupa para passar?". Também não gosto. Pergunta a mulher que gosta de passar. Marcela tá aqui, pergunta se ela gosta de passar roupa. Não. Então, assim, você vai olhando essa o de a des quem te descredibiliza são as mulheres. Então o que você está dizendo que ser do gênero feminino no Brasil e estar dentro da política é um obstáculo real todos os dias? Todos os dias, toda hora. Desculpa, presidente, o PRD vem tentando sair dessa linha, mas, em sua grande maioria, eu hoje fiz uma ligação para um determinado presidente, e eu falei com ele sobre o projeto, que a gente está querendo levar o projeto, ele falou: "Não, estou preocupado com isso agora não". Eu falei: "Mas como assim?". "Não, não", eu falei: "Mas a gente vai falar de mulher, vai agregar as mulheres, vai trazer as mulheres". "Não, não, já tem umas mulheres aqui reservadas para colocar na nominata".
dentro da nossa própria instituição. É. Às vezes Porra, que cruel. Que isso? é contra. É jogar contra o próprio patrimônio, né, Eliane? Sim, Pensar dessa maneira, sim. né, é jogar contra o próprio patrimônio. E eu acho assim que é um desafio nosso falar todos os dias. Assim, é como você acordar e fazer a tua oração todo dia. Todo dia a gente tem que dizer que o Isso. desafio das mulheres, Presidente, eu ele é costumo dizer enorme. assim: de novo vocês vão falar sobre esse assunto? Parece um disco furado. Pois é, mas olha o que aconteceu com a árbitra ontem. Uma árbitra que um infeliz aí fez um comentário horroroso, dizendo que nesses grandes clássicos, nessas grandes disputas, não pode ter uma juíza, uma árbitra. Jogador do Bragantino, se eu não me engano. Não pode. Ô, presidente, espera aí, mas por quê? Ela aprendeu, ela fez o curso, ela está habilitada. Então, assim, a gente tá sempre sendo chamado para ser vice. Ninguém tem a coragem e a capacidade de bancar, de patrocinar. Vai ser essa mulher, vamos embora. Certo ou errado? É preciso ter um pouco de audácia, é preciso as instituições terem um pouco de arrojo, coragem. E quem fizer isso, presidente, a instituição e os políticos que ainda não entenderam que as mulheres precisam participar, sim, desses assentos, né, desses debates, desses lugares que fazemos decisões, está fadada ao insucesso. É verdade, Eliane. Assim, eu tenho uma pergunta que eu tenho um pensamento, nós já dividimos, mas eu queria ouvir isso de você. Você acredita que a cota seja suficiente? Eu já falo isso sabendo a sua resposta, mas eu quero que você fale, eu quero que você coloque como uma mulher que está dentro do meio político, uma mulher que sofreu todo tipo de machismo estrutural, Pra caramba, todo tipo, né? pra caramba. Até porque eu conheço Eliane Cunha, vamos fazer 4 anos, não é isso? Isso. Vamos fazer 4 anos agora no final de 2026. Antes de conhecer, né, a pessoa, a gente às vezes comete um erro, que é fazer um juízo de valor daquela pessoa que você Julgamento um é pré-julgamento daquela natural do pessoa que ser você nem humano. conversou. A gente pensa muito parecido. Hoje, nos falamos domingo, segunda à noite, qualquer dia, e a gente, por por força do nosso trabalho, mas muito pela sinergia que nós criamos nesses últimos 4 anos. E eu vejo machismo estrutural na política, quero ouvir de você, né, eu presidi o PTB, já tive deputadas federais trabalhando comigo, eh, a minha equipe é formada na maioria por mulheres, mas eu queria que você falasse sobre o machismo estrutural na política para as mulheres que vão nos assistir entenderem o que você passa e o que você passou, Sabe o que né. acontece? Ele não aprendeu a ser homem. Ele cresceu, mas ele continua um menino. E como tal, dotado de inteligência reduzida, Restrita. isso, dotada de inteligência restrita, quando ele percebe, assim, pô, essa mulher aí, ela pode despontar, tô fora. Ele prefere, assim, com todo carinho e respeito, pegar a Dona Maria, que tem um conhecimento menor, mas ela não vai competir com ele. E a nossa direção nacional, ela não pode ficar presa a isso, porque se quer ser grande, pensa grande. Para o partido ficar melhor e maior do que ele já está, ele precisa cercar dessas cabeças. Porra, é mais uma mulher, é mais um ser humano. Então, É mais uma ideia diferente sim, daquilo que a gente está sim. acostumado. Então, assim, as pessoas perguntam assim: mas você vai participar da reunião? Tipo assim, como se, sabe, você vai participar da reunião, qual o problema? Então, o que me agrada e o que me traz, assim, contentamento, é quando você me chamou agora recentemente para a gente, então, atacar mesmo o Rio de Janeiro, já que estamos atacando a nível de Brasil, e você me cobrou e disse, nós vamos atacar o Rio de Janeiro com essas mulheres, porque não é fazer uma relação, sabe, um arquivo de mulher para quando precisar, oi, vem para cá. Não é isso que o PRD quer. Então é preciso também, o estrutural ele existe muito. O que essa mulher está fazendo aqui? Pô, eu vejo, aí, desculpa, eu vejo reunião da nossa própria instituição, muitas das vezes reunião na nacional, que não tem lá nem a bandeirinha das mulheres e nenhuma mulher participando.
Ah, o assunto em questão não eram as mulheres. Ok, eu entendo isso, mas em contrapartida, eu sei o que o PRD vem fazendo, eu sei o que que você está determinando, eu sei o que que você está cobrando para que essas mulheres fiquem mais em evidência. Se a gente não quer fazer aqui uma cartorária, aqui uma relação, né, um cadastro de mulheres para serem candidatas, porque, inclusive, essas mulheres destroem uma nominata. Destrói. Então, o machismo estrutural existe? Existe sim, e muitas das vezes dentro das próprias mulheres de dentro do partido. Então, eu não tenho ego, eu não tenho vaidade. Se tivesse, eu seria candidata. Eu quero ver o meu partido numa situação melhor, e para isso a gente precisa trabalhar mais. O que eu tenho é responsabilidade de fazer com que as mulheres entendam é o seguinte: você quer, você pode, vamos embora, vamos à luta, e vai trabalhar. Também não dá para ficar de mimimi. Agora, que a gente sabe que, via de regra, as coisas em relação a nós, do gênero feminino, elas demoram um pouco mais. Elas demoram sim, presidente. Chega a ser injusto, de verdade. Aí eu acabei entrando no assunto, passando por outro, mas a pergunta principal era: a cota é suficiente, Eliane? Eu acho que eu sou contra a cota. Eu sou contra a cota. A cota, Limita. a cota eu costumo dizer assim, é pedaço, né? Então, estão sempre dando para nós um pedaço. Ó, eu tenho que colocar essa mulher aqui. Por que os partidos não procuram investir nas suas mulheres, organizar, estruturar, orientar, preparar? Porque, olha, sem ego, sem verdade. E aí eu vou dar um exemplo aqui do Demerval. O Demerval é um cara. Os homens que são inteligentes não entram nessa rota de colisão. O meu marido nunca disputou comigo quem vai aparecer mais, quem vai aparecer menos. Muito pelo contrário. O que ele pode fazer para que eu fique mais em evidência, para que, nossa, ele me ajuda pra caramba. Às vezes está mal-humorado, mas me ajuda pra caramba, sabe? Mas é um cara que ele não entra nesse debate, ele não entra nessa competição comigo. Isso é válido demais, me dá tranquilidade, entende? E às vezes é o que acontece dentro de casa. Ah, mas vai eu sou o homem da casa. O Demerval, ele não tem isso, ele não faz essa menor questão de ser ele o protagonista, porque ele é inteligente. A mulher, quando está bem, pô, o marido vai estar bem, vai estar ótimo. Vocês são protagonistas juntos, isso é parceria. Sim, Isso é o que a gente precisa passar para as pessoas, sim, mas com exemplos claros, né? sim. Com exemplos que eles Não é funcionam no foto dia. bonitinha de Não, Instagram, não, não, não. Não, não. a vida, o corre é muito mais difícil do que a Sim, foto. Você acaba, eu estava falando agora, são 18% de mulheres na Câmara Federal, 19% no Senado, apenas 16 senadoras. Isso coloca o Brasil em uma das piores posições sim. mundialmente, né? Por quê, Eliane? Por quê? Porque um país que não se investe em informação, orientação e educação e esclarecimento, como nós estamos fazendo nossas lives toda terça-feira, estamos fadados a isso. É sempre a segunda divisão, lamentavelmente. E desculpa, presidente, o que nós estamos fazendo sobre a sua orientação, sobre tudo que a gente tem feito, nós acabamos de falar aqui com a missionária, né? Não é para que a gente realmente construa esse espaço dessa sociedade que clama por essa mulher, se faz necessário. E eu vou te dizer, de verdade, dentro do que a gente estuda, pesquisa, muitas que estão lá em Brasília, que saem daqui com um discurso faraônico de que nós vamos fazer isso para as mulheres, aqui na Alerj, chega lá, não me representa, não fazem nada. Aí foi quando eu, conversando com uma série de mulheres, levei isso para uma discussão. Nós precisamos quebrar paradigmas, porque nós estamos cansadas de falar para as mulheres: você precisa se posicionar, você precisa isso. Se você não quiser sair candidata, ok, mas venha fazer parte de uma discussão política, de um partido. E aí, o que eu cheguei à conclusão? Depois de ler muito, pesquisar, nós precisamos quebrar paradigmas. E como é que nós vamos quebrar paradigmas com as mulheres? Nós precisamos eleger um homem. Olha aí, que doido. Aí algumas estão dizendo para mim assim: nossa, você é machista? Não, eu sou inteligente, porque eu vou usar ele que nos usa, nós vamos virar essa chave. Nós vamos eleger um homem
para Brasília, nós vamos eleger um homem que já entendeu essa demanda, que é pai, que é marido, que é filho, que é um gestor, que entende essa deficiência. Eu vou inteligente, nós vamos eleger um homem. Depois nós vamos dar prosseguimento às nossas mulheres. Mas nós precisamos eleger um homem que ele chegue lá e fale, ô gente, não é bem assim não. Ó, ontem, quando um jogador lá estava falando com a árbitra, que colocou o dedo em risco, parará, veio um homem e falou, pô, cara, para, não é assim que faz isso não. Não fala isso não, né? Assim, olha aí. Então eu não estou errada, presidente. Eu estudo. Eu sou uma lourinha que estudo. Então o que nós precisamos? De um homem que lá dentro, quando ele começar a ver essas chacotinhas, esses filmes em pornô, essas bobagens que nos expõem, né, que não é saudável, mas é uma mulher, sabe? A mulher é assim mesmo. Ele vai ter que gritar, gente, peraí, as mulheres me ajudaram. Não, não concordo com isso. Aí ele vai começar a fazer com que nós precisamos de um porta-voz. Precisamos de um boneco lá. Alguém que fale em nome das mulheres. Com sentimento. Isso. Que traz de dentro. Verdade. Então, assim, ele vai falar lá, esse homem não tem várias causas, a causa dos autistas, a causa animal, várias causas. Então, esse homem, ele tem projetos, mas quando ele começar a ver essa coisa vexatória, chacota em relação ao gênero feminino, estressada, essa daí tá com falta disso. Ô, presidente, é só isso. Não cabe mais isso, não cabe mais isso no mundo de hoje, Eliane. Existe, presidente. A gente sabe que existe. Sabe que existe. Nós estamos falando porque existe. Mas o que eu entendo é que... preciso um homem se eleja e fala, ô gente, peraí, essa lei aqui, esse projeto da creche, esse projeto disso, pô, mas você é mulher? Não. Mas eu vim de uma mulher, sou casado, eu vejo que as mulheres do meu partido passam. Aí, talvez, só assim, porque eu não acredito em nenhuma das mulheres que estão lá. Eu não acredito. Elas não me representam. Nós temos um número que, na última eleição, subiu quase 10% o número de candidatos. Passou de 34,3% para 35%, alguma coisa. Né? Quase 10% não, mas subiu quase 0,5% o número de candidatos, né? Passou da cota. A cota é 30, foi de 34 para 35, o número de candidaturas. Mas os homens têm mais chances, né? Comprovado que as mulheres, tá? Parece que 2,5% mais chances de ganharem são números. Não é o que eu penso, não é o que eu acredito, mas eu estou trabalhando com números. Para você, a resistência, ela é do eleitorado, ou é do partido, ou dos dois? Eu acho que ambos. Eu acho porque na hora de você jogar um investimento maior na mulher, não, eu vou jogar um pouco mais no Zequinha, porque assim, ó, ela não vai ganhar. Aí você está falando partidariamente. Partidariamente. E o eleitorado, lamentavelmente, não crê ainda. Eu não vou votar nela, não, sabe por quê? Porque ela vai para lá, ela vai esquecer a gente aqui. E outra coisa, ela não vai ganhar. É como ouvir isso. Então, assim, nós precisamos de mais campanhas institucionais, como nós estamos fazendo. Nós precisamos chamar a responsabilidade desses eleitores, dessas eleitoras. Nós precisamos, sim, porque a resistência é do sistema. Lugar de mulher onde ela quer, onde ela quiser. Mas o sistema não puxa a cadeira para a gente sentar. Tem uma conta que não fecha, e aí eu falo como quem quer legislar, né, em prol do Brasil e melhorar a quantidade, aumentar e melhorar a quantidade de mulheres que nos representam. Sim. Estou falando como administrador partidário, né, que é hoje eu presido nacionalmente um partido. E se você olhar, Eliane, nós temos 30% de cota de gênero na eleição. Como que você fomenta 30%, sendo que mensalmente aquilo que é destinado às políticas para as mulheres é apenas 5%? E pasmem, para as mulheres que nos ouvem, muita coisa a lei não permite que se faça. Sim. A mesma lei... Existe uma limitação, presidente, muito grande. A mesma lei que impulsiona com a mão direita, ela trava... Não adianta eu fazer a política pública para a mulher só de 4 em 4 anos, só de 2 em 2 anos. Sim. Eu tenho 30% de obrigação na eleição de vereador e prefeito e 30%
de obrigação Aí na como é que eleição você de vai deputado e promover presidente. E como eventos, agregar, então, trazer essas existe mulheres? uma distorção na lei eleitoral brasileira. Mas quem faz as leis, presidente? Quem faz as leis é o Congresso Nacional, A maioria lá no Congresso Nacional, presidente? é de homens. Obrigada. Mas aí não é a cabeça. Mas aí não tem um Mas aí homem não é lá se é para homem ou quebrar o mulher. É protagonismo. simplesmente pensar que você, dessa maneira, você está mentindo. Da maneira que está colocado hoje, você não consegue fomentar uma política pública para a mulher de verdade. Não. E até Então você porque não melhora o número nem a qualidade de mulheres que nos nós representam. fizemos um... E aí, Eliane, o homem não pode ter medo de disputar a eleição com as mulheres. É verdade, né? Né? Eu já fui presidido por uma mulher, já disputei eleição com várias mulheres e não tive nenhum problema nenhuma das vezes. Então, assim, o que eu estou falando aqui é que a gente já demonstrou na prática. E veio aqui na minha cabeça, no momento do programa, essa comparação. Não dá para você fomentar uma política pública dessa maneira. É melhor, o que eu vou falar aqui, é melhor você reduzir a cota eleitoral e aumentar o fomento para a política pública para as mulheres. Mas votar ao contrário. Mas aí... Entendeu? Então, eu continuo na minha tese, quando assim as pessoas falam assim para mim, por que você não é candidata? Porque vai ser... Quando você tem que falar o óbvio sempre, tem alguma coisa errada. Ok, eu prefiro quebrar paradigmas. Eu preciso que, como a voz lá dentro dos homens é a maioria, essa voz é a maioria, pensando de maneira sábia, inteligente, estudando, peraí, a gente vai pegar um boneco para falar da gente lá dentro. O que nós precisamos, o que o nosso partido precisa, é exatamente pensar dessa maneira. Porra, eu preciso eleger um homem, porque eu a acho que mulher, dá para a ela gente vota. colocar, inclusive, como cláusula nossa, né? Como a gente cuida dos Sim. animais, eu tenho um viés muito forte para falar sobre o idoso. O idoso, E colocar isso, gracinha. seguinte, aumentar fomento das políticas públicas para as mulheres partidariamente. Presidente, as pessoas têm medo das mulheres. Que as mulheres, quando se juntam, são como as águas, elas ficam fortes. E isso assusta. Assusta. Entende? Assusta. Assusta para quem não tem competência, assusta. Assusta, por isso que eu falo que eu sempre assim agradeço ao meu marido o carinho, a dedicação, o apoio, sabe? E sem o menor ego. Não, ele é o homem da casa. Não, o Demerval aí prova a inteligência dele. Então, lamentavelmente, eu estou sendo repetitiva, nós precisamos de verdade, de um homem que chegue lá dentro e fale, pô, gente, peraí. Vocês estão fazendo essa pauta, mas olha só, as mulheres do meu partido quebraram paradigmas, me ajudaram. E é isso que eu estou propondo às mulheres do nosso partido. Porque todas as mulheres que foram eleitas, elas estão lá e não me representam. Na hora de discutir, o Rio de Janeiro, para mim, é um fiasco para a mulher. O Rio de Janeiro tem o pior número no Brasil inteiro na representatividade dentro da Câmara Federal e dentro do próprio Estado. Sim. Então, assim, como fazer para mudar, Eliane? É quebrar paradigma, colocar um homem lá dentro que é para gritar, para falar, vocês estão erradas, entende? Presidente, hoje nós temos pesquisa, 87,4% dos nossos lares são mantidos, patrocinados, sustentados por nossas mulheres. Mas essas mulheres não podem trabalhar, porque tem dificuldade de deixar criança. Por que não um projeto bacana onde ela não precise nem sair de casa? Que seja costura, que seja artesã, que ela faça a faculdade dela. Eu tenho uma amiga que ela está fazendo faculdade online, bota as crianças para o colégio, as crianças vão dormir. Cara, isso é um esforço, é muito bonitinho. Gente, eu estou falando de 87,4% dessas mulheres são mantenedoras de seus lares. E o que tem aí para incentivar isso? Fazer algo coletivo, ela vai colocar ali mais 2 pessoas para ajudar, e ela vai pegar aquela mãe que está trabalhando e vai cuidar ali. Tem milhões de coisas. Mas, desculpa, o homem acha que é só falar assim, manda ela ir para o shopping. A gente vai para o shopping também porque a gente gosta. Mas a gente quer ir para o shopping com o nosso dinheiro.
É assim, 87,4% das mulheres, né, elas hoje comandam os lares. Principalmente depois do Covid, que os maridos perderam os seus empregos. Essas mulheres, elas já, né, já não, elas acessam a universidade, muitas não conseguem concluir. E a pergunta, né, isso é uma vitória ou é uma sobrecarga? Hoje eu vi uma figurinha, e eu agora não me lembro onde eu vi, mas eu vi, acho que foi até no Instagram hoje pela manhã, de um homem, né, alguém do gênero masculino e alguém do gênero feminino subindo uma escada. Do lado de cá estava a pessoa representada pelo gênero masculino com uma pastinha, um terno, e a mulher. Exatamente sobre essa pergunta. Estou fazendo esse desenho porque estava a mulher com a bolsa, uma criança, né, uma pasta, então, o peso muito menor da Mochila é mochila. sempre da mulher. E o lado de cá sempre, né, é mais pesado. Você acha que o Estado reconhece como deveria reconhecer, Eliane? Não. Se for o estado do Rio de Janeiro atualmente, então, que gestão péssima para a mulher. É tudo muito bonitinho, de horário institucional. O lequezinho, eu não estou falando nomes, lequezinho, vai para a avenida, coloca a Maria da Penha, as viaturas Maria da Penha, coisa linda para passar na televisão. Mas, presidente, enquanto nós estamos aqui conversando, tem mais 3 mulheres sendo assassinadas ali. Enquanto nós estamos aqui conversando, nós estamos conversando aqui há 42 minutos. Certo. 8 mulheres foram estupradas no Brasil. Pois é. Entendi. 8 mulheres sofreram algum tipo de abuso no Brasil inteiro. Esse número, Eliane, é muito sério e essa é uma discussão que a gente tem que levar e tem que falar nela todos os dias. Todos os dias. Eu faço toda segunda-feira um programa de rádio e eu tento já há 60 dias chegar e não falar em feminicídio na segunda-feira. Não tem jeito. Eu não consigo. Não tem jeito. Tá virando você chegar lá e falar da doutora Cláudia. Olha que maravilha. Doutora Tatiana. Doutora Tatiana. O que está fazendo aí que poderá... Eu falei nela, porque eu tento sempre trazer alguma coisa boa. Só que a gente não consegue, Irene. Então, assim, é uma realidade que o Brasil precisa encarar. E a gente precisa encarar isso juntos, quebrando paradigmas. Presidente, só para te acrescentar, é quebra de paradigmas. Quando entrar um homem lá, que ele não vai conseguir todos os homens, ele vai chamar um homem e falar, pô, cara, que isso? Esse outro, mas ele vai falar, puto, tem razão. Quando eles perceberem que ficarem nos tratando como segunda divisão, segundo escalão, ele vai ver a parceria da mulher. Porque, presidente, de verdade, meu marido às vezes me chama a atenção, porque, por exemplo, como ontem, tá, Jana, ele falou, pô, tu é louca, mas é que eu sou obstinada, eu preciso ter alguém que eu sei que vai mudar? Não, mas vai melhorar, mas vai conscientizar. A gente vai resolver tudo de uma vez só? Não, mas a gente tem que começar. Entende? E nós estamos começando. O Rio de Janeiro, por exemplo... O Rio de Janeiro é o tambor político do Brasil, Eliane. O governo federal liberou, né, com a ministra, a questão das mulheres e tal, o trabalho bonito. Tem várias casas das mulheres que foram construídas, mas o Rio de Janeiro, por uma questão de o partido do governador, o partido do governo federal, essa vaidade só nos prejudica. Essa fatura a gente paga, esses extremos são absurdos, porque deveria ser uma política. A política pública para a mulher não é de partido, ela é de Estado, e ela precisa ser fomentada diariamente. A gente está chegando no fim aqui, né? O tempo voa. Já? Já. Só porque foi comigo? Isso é preconceito, é bullying. Não é bullying nem preconceito, mas a gente vai deixar o espaço para voltar. Eu tenho ainda das 20 e pouco. A gente tem que fazer mais uns 3 programas para continuar falando. Agora a gente precisa falar, presidente, o próximo tema, como sugestão, nós precisamos falar para os nossos jovens. Esse primeiro voto, nós estamos perdendo os nossos jovens de forma muito prematura, precoce, porque fala-se do menor aprendiz e oportunidade, mas desculpa, presidente, não tem, não existe. Agora, anota isso daí, fica como sugestão. Uma sugestão que a gente precisa, a gente vive um momento de virada de chave. De gerações que precisam ser olhadas com muito carinho. E você está certíssima quando fala
em virar a direção para o futuro do Brasil. Você é um cara jovem e que Obrigado pelo jovem, né? e que conversa bem, tem uma pegada bacana, pô, gosta de carnaval, gosta de música, você traz essa alegria. Então, essa garotada, ela precisa ver que não tem só aquele cara carcamando lá naquele terno lá, todo amassado, entendeu? Tem um cara com uma pegada, linguagem. Você sabe que eu me recuso, Eliane, eu fui deputado estadual por 4 mandatos. Eu tenho um pensamento que se eu precisar deixar de ser o Marcos Vinícius para ter mandato, eu prefiro não ter. Eu sou exatamente aquilo, eu represento aquilo que eu penso. Eu sou um homem que acredita na família, acredito em Deus, sou flamenguista, gosto de samba e de carnaval. Se eu não for esse cara... Tchau, né? Vai se violentar. Aí não adianta, é melhor não ser. Você não vai passar uma imagem diferente. Se eu não conseguir, aí eu não consigo passar a realidade. Eu sou exatamente aquilo que eu represento. Ah, tô certo? Posso até errar. Sim. Mas vou errar sendo o Marcos Vinícius. E isso é onde a minha admiração por você é porque você é Eliane Cunha. Você é Eliane Cunha de segunda a domingo, de 7 da manhã, que acorda até 10 horas da noite. Passional. Mas que acredita que o projeto pode dar certo. Então, eu acho que é por isso que a gente se identifica. Eu não consigo ser diferente daquilo que eu acredito. Né? As pessoas têm dificuldade de lidar com isso. Mas as pessoas têm dificuldade, sabe por quê, Eliane? Porque o cara quer representar uma coisa no CPF e outra coisa no CNPJ. Quando você começa, quando eu entro para dentro do partido, de 8 às 21, que é o normal, 21, a gente tem as responsabilidades do nosso trabalho. Ponto. Temos que cumprir o objetivo daquilo que nós assumimos e nos propusemos a fazer. Mas eu não preciso deixar de ser o Marcos Vinícius e ter outra cara. Uma cara de segunda a sexta, outra cara sábado e domingo. Isso eu prefiro não ser. Eu prefiro não fazer. Agora a gente está chegando num momento importante, que é o momento importante, está chegando no ping-pong. Eu vou te fazer uma pergunta, você me responde com uma palavra, que acho que é o momento do podcast mais descontraído. Um sonho, Eliane. A eleição de 2026, eu falei que 25 e 26 teríamos uma mudança de chave e eu quero ser uma das responsáveis por quebrar esse paradigma. Política. Fascinante. É uma chave, é caminho. Política é aquele negócio que dá ré nem pra pegar impulso, né? Só dá pra seguir pra frente. É verdade. Liderança feminina. Minha mãe. Bom. Minha mãe. Uma mudança urgente no Brasil. O reconhecimento, o respeito e a valorização das mulheres sem que precise tantos discursos, mas que na prática aconteça. Desafio. Fazer com que as mulheres entendam o seu protagonismo e que elas queiram assumir esse protagonismo. Uma mulher que te inspira. Você já falou sua mãe, mas uma mulher que te inspira. Eu. Você se inspira todo dia. Todo dia. Todo dia. Acorda de manhã, cara, você eu olho e falo. Você é fera. Eu me admiro. Mas se não admirar, quem vai te admirar, Eliane? Não é altruísmo, nem narcisismo, não. Mas se eu não gostar de mim, quem vai? Mas eu preciso. No final das contas, sou eu e eu. Né? Porque se o meu marido não me admirar, como é que vai ser? Eu não posso... A minha felicidade, presidente, ela não pode ficar atrelada na mão de ninguém. Porque senão eu não vou ser feliz e não vou fazer as pessoas que eu gosto felizes. É sobre isso. Família. É fundamental, não tem jeito, é o que me dá, é o meu combustível. É o combustível pra gente. É o S10 mesmo, é o diesel S10, não tenha dúvida. Futuro. A Deus pertence. A Deus pertence. Renovação. Democrática. 25. PRD Mulher em 2026. Trabalho, entrega, determinação, garra e resultado. E quebrar o paradigma. Em outubro eu vou dizer assim, se o homem que a gente quer não resolver o nosso problema é outra história. Mas eu vou dizer assim, eu quebrei o paradigma. Eu não fiquei presa. Por quê? Porque quando nós falamos de mulheres no PRD, nós estamos falando em pluralidade. Porque fica muito parecendo guerra dos sexos. Uhum. E não é isso, a gente quer aproximar os homens e as mulheres. O Brasil é
É Demerval. Demerval 25. Demerval. Eliane, a gente está chegando ao fim. Quero agradecer demais a você por esse papo. E é sempre muito, muito gratificante, agradecedor estar contigo. Deixar o espaço aberto. A gente ainda tem mais 16 perguntas aqui elencadas para te fazer. Então, muito obrigado mais uma vez pela parceria, pelo carinho e por destinar um pedaço do teu dia para a gente gravar esse podcast. Olha, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão nos bastidores, porque nada disso aqui aconteceria se nós não reconhecêssemos o trabalho de todas essas pessoas, né? Parece muito, muito fácil. Deixar claro também que nada aqui foi combinado, porque tudo que você fala a verdade, de coração, você não precisa combinar. Você vai errar, vai falar a palavra errada, vai usar gramática ruim, português assim, não tem problema. Nós vamos falar mais grande, chicrete, Flamengo, mas nós vamos estar falando a verdade sem filtro. Então, eu quero muito agradecer, coloco-me aqui inteira disposição, tenho muita vontade de ver isso assim lá na frente mais acelerado, né? Ano que vem nós vamos, no Carnaval de 2020 que vem, nós vamos fazer o nosso trielétrico, entendeu? Nós vamos fazer o nosso trielétrico, e é com muito carinho mesmo, e sobretudo, agradecer a sua confiança de me dar essa missão. Nós não tínhamos um relacionamento, e você teria outras mulheres, né, do teu relacionamento, do teu partido, né, e de repente, e que as pessoas entendam que aqui não tem o grupo do Ovasco, do Nescau, do Marcos Vinícius, e nem PRD, o PTB e Patriota, que agora é uma casa só. E quem não tiver capacidade, pede para sair. Quem não tiver capacidade de entender, por Pede para favor. sair, porque é isso que nós queremos, a unidade, a união. E pedir, presidente, que você fale aqui a todos os nossos presidentes, todas as pessoas que estão ouvindo, que venham conhecer o nosso trabalho, acompanhem a nossa página, e que nós estamos desenvolvendo um trabalho que nós vamos levar para os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, que você já autorizou. Gente, por favor, que é um pedido do presidente estadual do PRD, sigam o PRD 25 Mulher. Né? A gente está começando um trabalho que começa pela região metropolitana, vai abranger o estado inteiro através da Eliane Cunha. Acompanhem, sigam. Vamos fomentar juntos políticas públicas para as mulheres. Vamos começar pelo nosso estado, Sim. depois a gente Sim. vai pelo Brasil todo. Em 25 minutos tudo pode mudar. Em 25 minutos. Um abraço, muito obrigado, Eliane. Até a próxima. Obrigada, querido. Beijo. Bom, estamos terminando aqui mais um Café com Nescau. Siga a gente no YouTube, no Instagram. Um abraço e até a próxima.